Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Guilherme. Sejam bem-vindos aí para mais um Pare e Pense, episódio número 3. Estou aqui com meu querido amigo aí, André Barreto, e hoje nós vamos falar sobre o porquê guerreamos, né? Por que o ser humano gosta tanto das guerras, né? Qual que é esse ímpeto que a gente traz dentro, né, do peito de cada Homo sapiens aí no planeta aí, que a gente tem essa necessidade, né, de colonizar, de expandir territórios, né, e dividir as coisas, né, sempre ao meio, né, e a gente vai discutir aqui se isso é algo da nossa psique, se isso pode ser algo genético, né, que está em algum traço do nosso DNA, né, essa necessidade, essa fome que a gente tem, né, de dominar, de guerrear, de nunca estar, né, 100% em paz, né? Parece que o homem, quando está em paz, o homem não está em paz consigo mesmo, né? É estranho, né? Fala aí, André, como é que você tá, meu camarada? Tudo bem, tudo tranquilo, boa noite. Boa noite para você que está aí nos ouvindo. E realmente esse é um assunto aí que durante aí décadas, né, quem sabe até séculos, ele perturba a humanidade, ele ficou aí, ele fica, né, na cabeça aí de filósofos, todos tentando entender por que que isso acontece, várias causas, várias teorias, né, que falam sobre isso. E a realidade, né, a gente tem também a nossa dura realidade aqui nesse planetinha, né, com Esse recursos pálido ponto azul, escassos. recursos escassos. Recursos escassos, as pessoas precisam, né, a gente precisa sobreviver e fatalmente as coisas acabam em guerras. Por que que você acha o que assim, existem várias teorias, né, Guilherme, tem Sim. várias teorias, né. Tem aí aquela questão mesmo que como você falou, a natureza humana, ela é violenta, a natureza humana é brutal, e a gente tem a gente, quando eu digo enquanto civilização, né, enquanto seres humanos, tem aí essa necessidade de se expandir, de conquistar, talvez nem todos, né, mas cara, é bizarro, porque se você parar para pensar, será que isso não é um desejo de autodestruição? É um bom pensamento. Eu pego uma teoria assim muito assim, vou voltar até para um antro mais assim antropológico, né? A gente sabe, né, que nós convivemos com vários outros, né, hominídeos, né? Então assim, chegamos a conviver mesmo, apesar de ter, né, outros hominídeos que são mais antigos que nós, né, como o próprio Homo erectus, o homem, né, o Neandertal. Mas, por exemplo, o Neandertal a gente conviveu com eles, né? Tem aqui o Denisovano também, que foi anterior, mas, por exemplo, alguns como o Neandertal, etc., conviveu com o Homo sapiens, né? Tanto que a gente tem muitas pessoas de origem europeia que têm traços Neandertal, né? Na, Ah, no é? genoma, sim. As pessoas ruivas, por exemplo, elas são. O gene ruivo ele veio dos Neandertais, né? Eles eram ruivos, né? Eles eram mais assim, né? Virado para esse lado escandinavo. Então tem muita gente assim que é daquela península lá mais escandinava lá da Europa que tem uma porcentagem assim, eu acho que chega a ser até relevante, sabe, cara, de sangue neandertal, assim, de genoma neandertal, sabe? Mas esse povo não foi extinto, não perdeu para o Homo sapiens? Então, o Neandertal ele foi extinto, mas houve hibridização, né? Então, houve relacionamento entre Homo sapiens e Neandertais, que geraram proles. Mas o Neandertal em si, ele foi extinto, né? A espécie Neandertal pura foi extinta, né? Pelo Homo E sapiens? pelo Homo sapiens. E aí que já entra, né? Entendeu? Então, assim, nós já, por natureza, nós já fomos responsáveis pela extinção de todos os outros hominídeos, né? Que seja pela guerra, que seja
né, essa necessidade, sim, porque assim, o que que define muito o Homo sapiens, né, além dessa capacidade de uso de ferramenta mais sofisticada, uma comunicação mais sofisticada, foi essa questão da tribo, né? Então, o Homo sapiens, ele tinha muito mais essa sensação tribal, né, do que outros hominídeos. Por exemplo, o seguinte, você vai falar assim, mas outros hominídeos também formavam tribos. Sim, mas o Homo sapiens ele tem o poder de formar tribo dentro de tribos, né? Por exemplo, como que a gente imagina assim, vamos imaginar né, uma era aí, sei lá, 30 mil anos atrás, em que poucas, né, os hominídeos eles estavam muito espaçados na Terra, né, então às vezes teve muita tribo, muita comunidades menores de hominídeos que não chegaram a ter contato com outros, né, porque né, eram poucos indivíduos, né, espalhados no planeta, então não tinha esse acesso tão direto geologicamente falando. Mas, por exemplo, normalmente quando hominídeos se encontravam, acontecia o quê? Guerras, né? Então eles se matavam, né, para pegar, né, a comida dos outros, né, para poder pegar os utensílios dos outros. E qual que é uma forma muito fácil da gente se identificar mesmo com pessoas que a gente não conhece? É uma tribo, né? O que seria uma tribo no caso? Seria o que a gente tem hoje em dia, que é você participar de um grupo, né? Então você tem as pessoas que são religiosas, você tem as pessoas que são ateias, você tem as pessoas que são de esquerda, as pessoas que são de direita, as pessoas que acreditam em OVNIs, as pessoas que acreditam em terra plana, etc. Isso é uma forma de você se identificar até não se conhecendo. Por exemplo, assim, vamos imaginar uma tribo, né, de Homo sapiens bem rústica, né, bem no início, que eles se identificaram lá por algum motivo lá, a tribo da Pedra Verde. Então todos eles usavam um colarzinho com uma pedrinha verde que eles tinham. Isso foi se espalhando, outras tribos foram se espalhando. Então, se um dia um cara, um Homo sapiens se encontrasse com um, mas visse lá ele com a pedrinha verde, meio que já se conheciam. Não se conheciam, mas eles já tendiam a confiar mais um no outro, entendeu? Opa, ele é da tribo verde também, então deve seguir o mesmo Deus, deve seguir a mesma entidade, ou deve ter os mesmos princípios, é do nosso grupo. Então isso, né, eu até vi vídeos assim, pessoas discutindo isso, e isso ajudou muito o ser humano, né, o Homo sapiens, a crescer muito como sociedade. Então, né, e o Homo sapiens, ele tinha essa questão né, de ser muito nômade, né, que isso depois foi passando quando a gente ganhou, né, adquiriu a habilidade de cultivo, de plantio, etc., que a gente passou a se instalar mais em um lugar. Mas no início o Homo sapiens ele era muito nômade. Então você imagina aí uma tribo com 1.000 Homo sapiens trombando com uma tribo de 50, né, neandertais, né, ia ser uma devastação, né? Então, e era basicamente isso mesmo. Nós literalmente matamos nossos primos, né? Então, assim, o Homo sapiens, Pois é, ele cara. distinguiu, né, em Tudo, todos os tudo, tudo, sentidos. tudo bem, mas aí é que tá. Então vamos pensar assim. Não tem, hoje só tem o Homo sapiens aqui, é o único Uhum. espécie humana no planeta. E ainda assim a gente briga entre nós. Pois é. Né? A gente ainda cai, ainda quebra o pau, ainda tem guerra, desde um conflito pequeno, por exemplo, uma briga de torcida. Né? A Uhum. gente sabe aí que a briga de torcida hoje em dia ela não é tão. Às vezes até acontece, né? Mas não é tão violento quanto alguns anos atrás, né? Inclusive, não só no Brasil, também teve casos em outros países. Então Uhum. você vê desde uma briga de torcida, você vê briga de gangues na rua, você vê lutas, né? Confrontos de facções, Uhum. confrontos diversos, por exemplo. É o lance do grupo, né? Índio contra fazendeiro, até Uhum. você chegar na guerra, né? Então você tem aí um país lutando contra o outro, a invasão, as guerras todas. Tem um fator aí que talvez contribua para isso, que que são os acordos, né? Vamos falar assim, Sim. se
é interessante a gente olhar esse exemplo menor, das torcidas. Por que que as torcidas organizadas brigam? Por quê? O que que motiva uma torcida a ficar inimiga da outra, né? E acontece até situações engraçadas. Por exemplo, né, você tem lá na mesma rua, 2 amigos, cada um torce para um time A e time B. Então, enquanto eles estão na rua, eles estão de boa, né? Estão ali trocando ideia, compartilhando. Quando é um dia de jogo, cada um vai para o estádio, cada um vai para sua arquibancada, eles viram inimigos, Se transformam, né, cara? né? Eles se transformam em inimigos ali dentro do estádio e a coisa pode até chegar nas vias de fato, né? Tem vários casos de pessoas que morreram, né? Por conta de briga de torcida. Sim, com Mas por certeza. quê? Por que que isso acontece, cara? O que que faz a pessoa se transformar e virar um animal ali racional, jogar pedra nos outros, sem nem conhecer? O É, que será, cara, que provoca isso? eu acho que é um pouco do reflexo da seleção natural, sabe? Eu acho que nós fomos moldados literalmente pela guerra, né? Nós somos, já viu aquele ditado, né, o mais forte que fica, né, que continua, né? Dois entram, Tem esse ditado, básica, porque só que ele não é verdade, né? Você sabe disso, sim, né? sim, sim. O mais Não é forte o quando mais a gente, forte que sobrevive, é o é, mais adaptável. isso, mas o mais forte quando a gente diz assim do mais forte, Numa vamos, guerra, né, numa briga. que Na briga é seja o mais forte que algo que isso, em que você tenha uma vantagem. Então, assim, pode ser uma força, pode ser inteligência, pode ser a esperteza, pode ser alguma adaptação que te faça para aquele ambiente, para aquela situação que você está, né, aferida, você ter uma certa vantagem. Então, te torna mais forte que o outro, entendeu? Não forte no sentido de força, que também pode ser. E isso é até um exemplo, por exemplo, o Neandertal ele era muito mais forte que o Homo sapiens, você sabe, né? Ele até em questão de massa, ele tinha muito mais massa, ele era muito mais troncudo que o Homo sapiens. Então, possivelmente, se caísse um Homo sapiens e um Neandertal na mão 1 a 1, possivelmente o Neandertal ia ganhar. Só que é aí que tá. Esse lance do grupo, esse lance de atacar junto, esse lance de manter seus amigos mais pertos, né, de ter essa sociabilidade maior, fazia com que, né, num ambiente de guerra, o Homo sapiens se prevalecesse. E em todos os sentidos. Então, assim, foi nós literalmente somos, né, a espécie que foi a mais poderosa. Então, a tudo gente bem. vem disso, né? Então, por exemplo, assim, nós conseguimos desenvolver ferramentas melhores, então a gente conseguia caçar mais. Então, enquanto a gente matava 2, 3 mamute, uma outra tribo ali de Neandertal conseguia matar um, por exemplo, entendeu? Tá bom, Então, mas volta no exemplo do jogo de futebol, da torcida. sim. Aí o que que eu vou entrar? Eu acho que tem muito por causa da cognição do Homo sapiens, sabe? Porque eu vou te dar um exemplo. É até engraçado assim que tem uma música do Tool que eu gosto muito, que chama Right Into, né? Bem ao meio, como se fosse a tradução, né? Original, assim, a tradução ao pé da letra. Daí que ele fala justamente isso, né? A música dele, neles até eles falam assim, na tradução eles falam, né? Anjos, né? Vendo tudo e confusos e mesmerizados, né? Tipo assim, esplendorados, né? Esplendorosos com a raça humana, né? Aí eles ficam perguntando por que que esses macacos falantes, né? Não conseguem aproveitar tudo que tem no mundo, sabe? Né? Don't the stalking monkeys know that Eden has enough to go around? Aí, né, ele até fala assim, né, where there's one, you're bound to divide it right into, que é, tipo assim, aonde há mais de um, vocês estão fadados a dividir tudo em dois, que é o quê? Aonde tem mais de um ser humano, a gente parece que a gente tá fadado, é como se fosse, parece até uma maldição, sabe, da gente ter que dividir tudo ao meio. O ser humano, ele é egoísta, né, no fundo do seu cerne, porque vou te dar um exemplo, por que que o ser humano é egoísta? Tudo ele tem que dividir, então nada pode ser as duas coisas, sabe? Você ou gosta do Cristiano Ronaldo ou gosta do Messi. Ou você é ateu ou você é religioso. Ou você torce pro Galo ou você torce pro Cruzeiro. Você não consegue, sabe? Tipo assim, é muito difícil pro ser humano ele aceitar que pessoas pensam diferente. Por quê? Dou até um exemplo desse assim. Por que que, por exemplo, a gente tem tanta briga com futebol e com religião? Vou te dar um exemplo.
política, né? Mas vamos falar aqui futebol e religião, por exemplo. Né, eu gosto muito de futebol, acompanho, já fui mais fanático, hoje eu tô muito mais desligado de futebol, graças a Deus. Mas por exemplo, assim, eu sou atleticano, né, eu torço pro Galo, tal, sofredor. Mas eu prefiro 10 vezes, normalmente a pessoa que gosta de futebol, ela prefere 10 vezes uma pessoa que torce pro outro time, que é rival, que zoa seu time, que quando você pede, pega no seu pé, depois quando o time dele pede, sei lá, zoa ele, do que uma pessoa que não gosta de futebol nenhum. Sabe aquela pessoa que vira na reunião e fala assim, nossa, mas pra quê? 10 homens, 20 homens correndo atrás de uma bola, mas pra que isso? Sabe? Tipo, por que que a gente não gosta desse tipo de pessoa? Porque essa pessoa, ela expõe o quão a nossa admiração, quão a nossa paixão é fútil. Fútil no sentido do que dá para pessoas viver sem futebol. Porque o futebol não é importante para você sobreviver. Só que para quem gosta de futebol, quem vive, o cara que vai lá, que compra, que tá às vezes quebrado, né, não tá aguentando nem pagar as contas de tudo, mas vai lá comprar a blusa do time dele, vai lá pro estádio cantar e chorar, vai lá, tudo aquilo que ele tá fazendo é como se tivesse alguém jogando na cara dele que aquilo é bobeira, fala assim, cara, você é um estúpido, por que você tá fazendo isso? Por que você tá gastando dinheiro com a blusa de um time? Por que você tá indo pagando lá, indo lá chorar para ver 10 caras correndo atrás de uma bola, 20 caras correndo atrás de uma bola? Sabe? Então isso te expõe, te coloca numa situação de futilidade mesmo, de tipo assim, cara, eu precisava estar fazendo isso, eu precisava não estar fazendo isso. É igual, por exemplo, assim, uma pessoa que é religiosa, quando conversa com né, é amor, tudo é amor, que não sei o quê, e não, quando se vira e fala assim, eu não acredito em Deus, ou não acredito em não sei o quê, a pessoa normalmente já fica com raiva. Ela começa a te ofender, ela começa a te xingar, ela começa a falar que você vai queimar no mármore do inferno. Por quê? Porque Que todo isso? aquele. Muita gente que vai pro lado assim, bem, bem radical, cara. Começa a falar que você não acredita, ou que você não segue muito dos dogmas, a pessoa começa a te atacar. Por quê? Porque você tá mostrando que todos aqueles sacrifícios que aquela pessoa às vezes faz, às vezes não serve de nada. Isso Você coloca em xeque. já parou por uma você já passou por uma situação dessa? Já, várias vezes. É mesmo, cara? Várias, várias. Então, assim, então, a pessoa que está deixando de fazer um monte de coisa porque é pecado, a pessoa que está deixando de fazer não sei o quê, que está indo lá todo dia rezando 5 horas. Tipo assim, quando ela vê uma outra pessoa que está vivendo de boa, sem fazer aquilo tudo, aquilo incomoda ela no cerne dela, né? Então, eu acho que o ser humano ele tem isso. Né? Então a pessoa que ela é ucraniana lá, o russo não aguenta ver. A pessoa que é de esquerda, o cara de direita detesta, ou vice-versa, a pessoa do time de futebol. É meio que isso passa a ser, parece que o ser humano, quando ele entra numa uma decisão dessa, assim, de ir para um lado ou para o outro, né? Ah, você é atleticano, você cruzeirense, você flamenguista, você vascaíno. Parece que você está criando ali uma ruptura cognitiva, sabe? Você está criando no seu cérebro uma Aham. escolha. É como se você estivesse escolhendo, escolho viver ou escolho morrer. Entendeu? Não sei se isso tem algum, né, algum espectro assim na psicologia humana que explica isso, mas a sensação que eu tenho que é isso, que a pessoa ela não consegue ver e fala assim, pô, velho, eu gosto de futebol, vou assistir o jogo de todo mundo, eu gosto de todos os times, não, a pessoa você tem que escolher um, e a partir do momento que você escolhe um, você não pode gostar do outro, que é como se você estivesse demonstrando fraqueza, alguma coisa assim. Eu acho que isso remete ao tempo que a gente tinha que escolher uma tribo para sobreviver, sabe? Então, quando Uhum. você se juntava a alguma tribo, alguma sociedade, que eram atacados diretamente, você tinha que, assim, automaticamente odiar o outro e matar o outro sem pensar muito para você não morrer. Porque é o famoso antes ele do que eu. Hoje que a gente já se tornou uma sociedade, né, com leis, com tudo, só que isso eu acho que fica ainda na nossa biologia, sabe? Isso é uma coisa que ainda vai demorar para sair do ser humano, e se vai sair, sabe, André? Que igual eu falo, quando a gente é muito especializado em alguma coisa, é difícil a gente, né, a nossa natureza abdicar daqueles gênios. Vamos supor assim, tubarão já está dando certo aí no planeta há milhões de anos. Tubarão existe, né? Tubarão, jacaré e crocodilo existe desde a época dos dinossauros. Então é o famoso, né? O time que tá ganhando não se mexe. Então, assim, se isso foi algo que fez a gente ganhar, vai ser muito difícil sair da gente, sabe? Por isso, assim, que pode ver que desde a história da humanidade, quando a gente tem registro da humanidade, a gente tá sempre em guerra, cara.
A gente tá sempre querendo dominar, a gente tá sempre. E pode ver que isso nenhum outro animal no mundo é isso. Não, é Tem isso. porque tudo bem. Vários pontos, né? Uhum, Aí no que você levantou, várias questões interessantes, cara. Bom, eu acho, cara, que, por exemplo, né, fazendo um contraponto aí, nem tudo é assim, tá ligado? Nem tudo segue essa linha. É óbvio que tem pessoas que são radicais, sim. né, que vão querer confrontar, mas também tem muita gente que não liga, sabe? Que não tá nem aí, né? Por exemplo, se você fala que você gosta de futebol e a outra pessoa começa a criticar, começa a falar que é besteira e não sei o que lá, não sei o que lá, cara, isso aí é uma pessoa em, sei lá, milhões e é um cara que quer arrumar confusão com você, porque é um cúmulo da irracionalidade. Sabe o que eu acho? Eu acho que, cara, vamos lá. A gente está em 2023. Mesmo com toda a desgraça, mesmo com toda a merda que acontece nesse planeta, ao longo dos anos, a qualidade de vida tem melhorado. Sim. Ah, mas não, melhorou, né? Melhorou assim drasticamente. Se você comparar uma pessoa, mesmo uma pessoa pobre de hoje, com uma pessoa pobre de 1920, 1930, 1800, né? Você vai ver que apesar de não estar bom 100%, mas tá melhor Uhum, que antes. É porque você tem que sempre ter um referencial para você comparar. com certeza. Então, beleza. Vamos pegar assim um Brasil. Ninguém aqui tá passando fome num nível, sei lá, acontece uma tragédia num país, cai uma bomba atômica, explode o país todo e tá todo mundo lá fudido, passando fome, tendo que brigar para sobreviver. A gente não tô falando que a gente tá às mil maravilhas, mas a gente não tá assim. Então, o Uhum, que que acontece? A pessoa acaba tendo ali uma vida que é uma vida relativamente tranquila e ela acaba ficando entediada uhum. por vários, sei lá, vários motivos, N motivos. Então precisa ter uma válvula de escape. O E próprio aí esporte é isso, né? essa válvula de escape acaba sendo o esporte. Você É. começa a torcer, você começa a se envolver, é um entretenimento. Daí você tá lá, tá torcendo, tá curtindo, tá gostando. E algumas pessoas elas não vão ter filtro para isso, não vão conseguir se controlar. Aí já entra, sei lá, por algum motivo psicológico, sei lá, Uhum. Vai se algum deixar levar, trauma, né? alguma coisa que a pessoa teve lá, e aí ela apostou tudo nisso, né? E virou um fanático, né? Um torcedor fanático, um religioso fanático, e por aí vai, né? Até chegar nas vias de fato, né? Que é na violência, que é odiar. A mesma coisa eu posso te falar de política, né? A gente passou anos no Brasil convivendo, esquerda, direita, não tinha essa treta toda que aconteceu nos últimos anos, né? Nos Sim. últimos anos você viu que Polarização mesmo, né? polarizou e apareceu um monte de fanático, né? Gente Uhum. invadindo festa de aniversário para matar o outro porque não É, gostava do candidato, tal e tal e tal. Então aí eu acho que é um reflexo de um outro problema. Pode ser a raiz do problema é outro ou outros, né? Vários problemas podem estar acontecendo ali e o reflexo acaba vindo assim, né? A pessoa acaba radicalizando ali para botar para fora alguma frustração, sei lá, alguma coisa assim. Mas o engraçado, sabe o que que é, cara? É que, por exemplo, você pega um continente como a Europa, que foi arrasado na guerra, Uhum. e você pega países lá que hoje o índice de violência é quase zero. Quase zero. Quase zero. Chega a Japão, ser engraçado, né? É. é quase zero. A galera lá não. Coisas que acontecem aqui são inadmissíveis. Você não precisa nem ir muito longe, vai em Portugal. O maior crime que tem em Portugal é o quê? Roubo de toca-fita. É Portugal. mesmo? Roubo de toca-fita. Assim, claro que tem assassinatos, mas, cara, se você comparar com a gente, é irrisório, entendeu? Sim. Então, ao mesmo tempo que tem essa necessidade, essa nossa necessidade aí de lutar, de guerrear, de brigar, também começam a surgir locais, né, no planeta que as pessoas estão indo
contra, né? Indo por outro Sim, lado, por outra forma, né? É claro, não existe crimes políticos, crimes de ódio, tem tudo isso, mas se você comparar analisando dados, cara, você vê que tem lugares no mundo que estão pior, nesse ponto de violência e guerra, e outros que estão tranquilos, né? E justamente nesses lugares mais tranquilos também começam a, de vez em quando aparece um fanático, né? Um doido, é, né? Um cara lá, que nem Estados Unidos, né? Estados Unidos já sim, sim, todo sempre ano tem, né. aparece um atirador lá e É, é o país mais rico do mundo, né? Então você sempre vê tem que problema, né. É, sempre tem talvez o ser problema. humano tá passando por um outro filtro, né. Eu acho que, assim, nas adaptações que a gente tem, que todos os seres têm, né, eu acho que não é algo linear, né, eu acho que vão acontecendo filtros, né, na caminhada da prosperidade daquela espécie, em que às vezes são colocados em xeque, né. Então, assim, pode ser que naquele momento de separação, né, dos hominídeos, né, que é quando o ser humano estava começando a de fato dominar o planeta, né, de ter as ferramentas para ser o apex predator, vamos colocar assim, né, do planeta, essas características foram importantíssimas, né. E hoje, com o passar do tempo, com a evolução tecnológica, a evolução social, né, cognitivo do ser humano, talvez seja um novo filtro para frente, talvez agora pessoas que sejam assim sejam deixadas para trás, né. Então, sim, É, a esperança que talvez que seja que num próximo, né, numa próxima adaptação, assim, né, esses tipo de pessoas elas sejam cada vez mais, né, escanteadas até chegar a um ponto em que, né, a gente vai ter a predominância mais do homem mais, pacífico, vamos dizer assim, né, racional mais talvez. racional, não, Vai demorar, não, vai vai demorar. demorar muito ainda, vai Mas demorar muito ainda. um outro ponto também que eu acho assim bizarro, cara, é que aí a gente já falando de outro nível, né? Digamos assim, vamos aumentar agora o nível, né? Vamos falar de Uhum. coisas maiores aí, né? Cara, você vê aí os líderes mundiais, né? Os grandes homens poderosos do mundo, eles não estão nem aí, cara. Por exemplo, se É, precisar mandar bomba em algum lugar aí, que mesmo que eles vão tenha mandar. lá um monte de gente que não tem nada a ver com a história, eles vão mandar bomba, cara, né? Aí tudo bem, aí você pode colocar desde de um país poderoso até um grupo aí, né? Que o pessoal tá aí falando muito aí, e tal, terroristas, essas coisas todas. Cara, e aí você vê que a motivação de um de um país jogar uma bomba no outro, né? De um grupo atacar o outro, tal, tal. É um ódio que não é de agora, sabe? Eles Sim, não fazem isso porque eles são os malvadões, né? Nenhum lado. Eles fazem joga isso culpa porque é um ódio que vem ancestral ou então é sim. uma motivação política, né? Ah, eu vou dar uma demonstração de força aqui, né? Uhum. Que nem lá na Rússia, lá não, vou dar uma demonstração de força, vou invadir, vou jogar bomba, não sei o que lá e Você vê dane-se o esse problema resto. aí, né, da Palestina com Israel, É, há quantos séculos tem isso aí, né, quanto tempo tá. é. E tem outras guerras acontecendo, cara. Uhum. Não sei se você sabe, mas o país lá daquele vocalista do System of a Down, ele estava em guerra mesmo antes da Ucrânia ser É invadida. mesmo? Aham. Não estava sabendo não, é mesmo? Sim. Você vê, E né, que ele era é mu- guerra do e é uma guerra que Estados ninguém Unidos, dava, né. ninguém dava moral aqui, entendeu? Uhum. Ninguém dava moral, mas o povo tava morrendo lá e outros lugares também estavam em conflito e tal. Cara, e é isso que eu falo. É isso que eu tô que eu fico pensando, tentando entender. Ninguém se importa, tá ligado? Ninguém se importa. Ninguém se importa. Ninguém se Tipo, importa. jogaram um monte de bomba na Síria lá, isso antes da guerra na Ucrânia. Cara, você não vê uma matéria falando, tá ligado? Nada. Explodiram tudo lá, Líbano, pau quebrando, um monte de gente morrendo. Ninguém falava nada, Ninguém fala, é muito selecionado, né, Aí a Rússia invade a Ucrânia, oh meu Deus, oh meu Deus. A Rússia invadiu a Geórgia anos atrás, ninguém falou nada, entendeu? ninguém fala nada. Então, parece que as pessoas perderam o senso de se importar. Parece Uhum. que é cada um por si,
né? Vai anestesiando, né, o Né? ser humano, né, como se fosse, né. Vai ficando exposto à violência também, né? Já é comum, né? Uma outra coisa que também é bizarro é o culto à violência, né? A gente cresceu com culto à violência, né? A Sim, gente cresceu assistindo Robocop, assistindo né. Rambo, Exterminador do Futuro, né. Exterminador do Futuro, então a Comando gente para meio, Matar. né, é daí É, pra baixo, né, então a gente meio que já, né, não é uma coisa, nova, né, não é uma coisa, que causa impacto hoje em dia, né. A gente cresceu assim, cara. Então, ninguém se importa, sabe, fica essa individualidade aí, se cada país por si, cada um por si, e foda-se, né, vai embora, né, toca o barco assim. e vai embora. E aí a gente não tem nem como justificar isso como uma herança, eu acho, sabe, Guilherme? Porque a partir do momento que você tem um líder, um cara poderoso, pessoas poderosas, né, que supostamente deveriam ser também as mais inteligentes, né, as mais capazes, e elas autorizam, né, elas dão a ordem, né, estão ali para Uhum. fazer esse tipo de coisa, você vê que o buraco é mais embaixo, sabe? É. Mas o ser humano ele é um ser muito sugestionável, né, André. É muito fácil. São poucas as pessoas sabe, de convicção, na verdade, que a gente conversa, sabe? Que a pessoa, vamos supor, que ela defende um ponto, você chega, conversa, às vezes apresenta argumentos que sejam até coerentes, mas a pessoa ainda mantém o pensamento dela, fala, não, eu ainda acho que isso. A maioria das pessoas não são assim, elas são sugestionáveis, entendeu? Às vezes a pessoa chega e fala alguma coisa, aí você faz um contraponto com a pessoa, pensa, não, é realmente. Então ela, assim, ela muda muito de opinião, né? E o ser humano, assim, né, como qualquer outro animal, ele é um ser humano muito tendencioso a seguir algo, né, algo maior. O ser humano ele não aprendeu a ser, né, suficiente em si, sabe? De entender que os Você de problemas ser independente? e ser independente que eu digo assim, até intelectualmente, sabe? A gente sempre acha que tem que ter algo acima da gente, que tem que ter alguém liderando a gente. Porque, entendeu? O ser humano ele tem muita dificuldade, às vezes, de tomar decisões sozinho, sabe? Ele preocupa muito com o que os outros vão pensar, então fica assim, se eu fizer isso, o que você acha que eles vão pensar? Aí é mais fácil você seguir um líder que todas as pessoas na sua volta tendem a. É o efeito manada, né? Tende a seguir e você vai junto. Então, assim, é como se você já tivesse uma autoaprovação de todo mundo que tá no seu círculo, sabe? Mas E, isso aí também é porque ninguém tem tempo e paciência, né? sim, sim. E às vezes até coragem mesmo, cara, de mudar, sabe? De bater o pé às vezes e falar, não, cara, não concordo. Ou então, não, beleza. E as pessoas tendem muito a falar sim, sim, senhor, sabe? Então, assim, você imagina, né? Quanto mais a dificuldade, mais fácil você. Né, é mais fácil você sugestionar as pessoas. Então você imagina, né, num país, algo assim que está extremamente ali bem sucedido, né? Todo mundo ali ganhando muito bem, todo mundo com bons empregos. É muito difícil chegar alguém ali e mandar e desmandar. É falar, a partir de agora nós vamos fazer isso. Todo mundo não vai porra nenhuma. Agora você chega num lugar que está dizimado. Você acaba se tornando uma esperança. Por isso que o ser humano ele tem muito esse apego religioso, né? De um Messias, de uma divindade, de alguém que está olhando por nós, de alguém que. Tipo assim, é meio que uma garantia de que eu não estou sem respaldo, sabe? Tipo assim, e na natureza, cara, tipo, é cada um por si, todos os animais, né? Que a gente vê aí fora o ser humano, né, que é a única espécie animal que criou, né, essa questão espiritual, essa questão, né, de acompanhamento espiritual. Os outros animais é cada um por si, é a lei do mais forte, é a lei do mais esperto, é a lei né, dos que se. A gente tem dois tipos, né, de seres do planeta, né? A gente tem os que têm um pensamento coletivo e a gente tem os seres que têm um pensamento individuais.
Então a gente pega assim, né, espécies com pensamento coletivo, né, por exemplo, uma abelha, formiga, né, gafanhoto, vamos supor assim, que eles seguem, né, aquela ordem ali da colmeia, etc. Eles não têm muito, né, não pensa muito. Então a formiga que nasceu para poder catar comida, ela vai catar comida a vida inteira. A formiga que nasceu para ser rainha vai ser rainha a vida inteira. Os zangões lá vão proteger a colmeia a vida inteira, entendeu? Então eles seguem aquela meio que como se fosse uma consciência coletiva, sabe? Agora, quando a gente tem o individualismo, né, dentro do ser, a gente já começa a criar aspirações, a gente já começa a criar desejos que são individuais, entendeu? Na verdade, o que acontece, né? A gente também tem na natureza, cara, exemplos de animais que cooperam com os outros. Sim, Né? Não é com assim, a certeza. cooperação não é uma coisa exclusiva nossa, né? Não. Existem relações de ganho, ganha-ganha, né? Como eles falam, relação É. É muito ganha-ganha, pelo sei lá. contrário, eu acho que o ser humano ele não é um ser cooperativo, porque, igual eu te falo, o ser humano tudo que a gente faz é único e exclusivamente para a gente, né? Se a gente tem uma cooperação com algum animal, vacas, galinhas, cachorro, que seja, no fundo é para a gente ter uma certa vantagem. Então, como que né, eu estava até vendo um programa esse tempo atrás, né, falando, né, sobre a história, né, da domesticação dos lobos, né, até se tornarem os cães que a gente tem hoje, que foi ali uma meio que até uma relação meio que simbiótica, né? Então, assim, os lobos se aproximavam né, das caças lá dos homens, né? Então eles meio que protegiam os homens de outros predadores ali perto e por merecimento aí os homens davam um pouco de comida para eles, então eles foram se aproximando e depois o homem começou a caçar junto com o cão, tanto que eles falam, né, que um caçador que vai caçar com um cachorro de caça, ele pega 3, 4 vezes mais preso do que se ele estiver caçando sozinho, né? Então é uma cooperação. Mas fora essas cooperações muito específicas, que no fundo é para quê? O ser humano ele interage com vaca, com cachorro, com outras espécies para melhorar a vida deles? Ou no fundo é para algo nosso? Né? Para Não, é sempre. Não, mas satisfazer uma coisa humana, né? aí é que tá, a cooperação é sempre pra isso, né? Sempre Ninguém, é. no final das contas, ninguém coopera única e exclusivamente para só ajudar o outro, né? Aí é caridade. Isso, Né? exatamente. Agora, Só que, por exemplo, a gente é, vê o- muito na natureza muitos animais convivendo em um certo equilíbrio e ponto. O ser humano parece que ele não consegue conviver em equilíbrio, ele, né, ele vai para cima, entendeu? Então, assim, quantos animais que a gente vê aí que estão há não sei quantos milhões de anos aí convivendo em uma certa. Tem a cooperação deles, claro, tem né, a parte predatória, né, que uma espécie caça a outra tem, mas é um certo equilíbrio. O ser humano ele meio que desequilibra, sabe? Eu vejo o ser humano como um ser que desequilibra no planeta Terra. É como se a gente pode pegar qualquer outro tipo de animal que se procria demais, consome demais e não traz tanto benefício, a gente considera como uma praga. Então, por exemplo, assim, uma nuvem de gafanhoto, barata, carrapato, pulga, tudo que sai do é controle, entre aspas, é considerado como uma praga, né? isso daí, mano. Eu penso assim, né? O ser humano ele tá realmente aí desequilibrando, né? Ele tá afetando o planeta e ele tá atuando como um agente de mudança. Um agente de mudança, é. E provavelmente o que Justo, vai é. acontecer, cara, é que não todos os animais e nem toda a natureza, mas muitos vão se adaptar. A gente já tem, por Sim, exemplo, animais que estão 100% adaptados com a nossa sociedade, por exemplo, e longe, muito longe da extinção. Né? Aí, provavelmente, em sim. cima da sua casa deve ter um monte aí de pombo, de, É, de morcego, tem um monte de animal que eles vão rato. se adaptar, entendeu? Rato e até outras coisas também vão acontecer. Então o homem ele entra, né, ele surge no planeta como um fator de mudança, né? Mas isso não é inédito, porque a própria natureza ela faz isso, né? Sim, Um sim. vulcão explode, acabou, já era. Né? Exatamente, é. Causa extinção de um monte de espécies, né? Mas o que mais me abisma, cara, é que o homem, ele, na verdade, hoje em dia,
a gente já dominou todas as outras espécies, né? Já venceu a natureza, e o Uhum. homem ainda se canibaliza, entendeu? Sim, Isso exatamente. que eu acho que é o ponto mais Bizarro, né? bizarro. Porque Era, o homem é o lobo do homem, tá ligado? Já ouviu essa frase, é né? o lobo do homem. É. É isso que acontece, né? Até hoje ainda a gente tá nessa disputa, né? Eu vi um filme muito interessante que o cara ele fala uma coisa, né? Que você, se você parar para pensar, faz todo sentido, né? O nome do filme é O Assassino. O assassino. E é O Assassino. É um filme recente, né? É com aquele ator Michael Fassbender. Marco Fassbender, sim. Ele é um assassino e ele erra o alvo. Isso é a sinopse, né? Ele erra a mira. Só que ele fica, enquanto ele está esperando lá o alvo dele, ele fica divagando, né? Falando sobre aquele estilo de vida, as coisas que ele precisa fazer e tal. E tem uma hora que ele fala que a história da humanidade ela sempre foi marcada por dois extremos: a minoria e a maioria. Sim, E qual que é a relação que existe entre esses dois extremos? A minoria sempre controla a maioria. Então, se a pessoa quer se sobressair na vida, se a pessoa quer atingir o máximo possível de luxo, de riqueza, de poder ou o que for, ela tem que se mover da maioria para a minoria. sim. Então, é um controle do ser humano sobre o ser humano, sabe? E aí tem trocentas teorias que explicam isso de trocentas maneiras é, diferentes, né? Você pode sair desde do marxismo até o liberalismo clássico e Uhum. você vai ter essa explicação com nomes diferentes. Mas no fundo é isso, sabe? Você tem uma minoria que comanda, que controla, e você tem uma maioria que se submete. E por que que isso acontece? Porque justamente pela minoria ser menor, ela se comunica muito mais, se articula muito mais. É, isso é verdade, né? Ela tem um alcance maior, né, dentro do círculo dela, né? Sim, ela tem um alcance maior e uma vez que as minorias elas atingem um poder político ou um econômico, a tendência delas é se manter. Tá? Mas como assim minoria e maioria? Cara, é só você ver. Qual é a proporção que a gente tem hoje no mundo de bilionários para trabalhadores, pessoas normais? É verdade. Qual a proporção que a gente tem de, vamos pegar, sei lá, outra minoria aí que manda no esporte? Quantos são os superatletas que a gente tem no mundo hoje? Em É relação minoria. com os outros atletas que estão aí que estão aí se matando para conseguir alguma coisa. São sempre minorias, sabe? Sempre minorias, é. São sempre minorias que têm o poder e aí a partir daí elas fazem o que quer, controlam o que quer. Se a gente pegar a minoria política e econômica dos Estados Unidos, aí você vai encontrar uma coisa que é muito discutida, né, que muita gente fala, que é o complexo militar industrial. Você já ouviu falar nisso? Não, nunca vou falar. Complexo militar industrial dos Estados Unidos. O que é isso? São as indústrias americanas de ponta aliadas ao governo na figura do Pentágono, Uhum. dos órgãos, das entidades, que detêm um poder hoje que é descomunal no planeta. E isso é controlado por um bando de gente. Não chega nem a ser 100 pessoas. Você tem Sim. ali umas 20 pessoas no máximo que têm acesso, que tem o poder de apertar um botão e acabar com o mundo. Você consegue imaginar o tamanho, o nível de poder que uma pessoa dessa tem, Guilherme? É absurdo, né, cara? A gente não É consegue nem absurdo. imaginar. É. E tudo que é feito ali é feito para manter esse grupo no poder. É feito para manter o complexo industrial militar bombando, produzindo, para manter. A engrenagem funcionando. E a engrenagem mantém o luxo de uma minoria. Isso é verdade. Então o que acontecer de ameaça para esse grupo, ele vai contra-atacar, tá? E eu acho que a história é assim. Por exemplo, se você pegar
na Idade Média, ah, muitos grupos de poder pequenos, eles criavam guerras e atacavam outras pessoas para consolidar e manter o poder deles. Por exemplo, a Inquisição. A Inquisição da Igreja Católica matou adoidado. Por que eles mataram tanta gente? Por que eles foram lá e dizimaram populações inteiras? Porque outras crenças estavam surgindo ali que estavam ameaçando o poder do Vaticano. Ou o poder do rei, ou o poder Uhum. de, sei lá, o que que você quer ali, né? Por que Então que eu você acho que acha que o eu ser acho que é humano ele por tem aí, cara. Eu acho que é por aí. essa vontade de dominar, né, que todo mundo queria ser o chefe, né, vamos dizer assim, queria ser É por causa a do pessoa mais poder. poderosa do mundo. É por causa do Você acha que poder. isso vem acompanhado por causa da nossa inteligência, nossa capacidade mental, né, porque Não, assim, a eu gente acho que isso vem acompanhado pelo. Eu acho que o que provoca isso é o prazer. o prazer, né, É o prazer. faz sentido. É porque o dinheiro, de certa forma, ele traz, prazer, né, seja o É, mas aí é que conforto, tá. seja, né, Não, mas aí não é o dinheiro. Não é o dinheiro que traz isso. é o poder, né, É o poder. é o Existe uma diferença muito grande de dinheiro e poder. é, A maioria das pessoas busca o dinheiro para ter conforto, né? uhum, Para que a gente quer ficar rico? Para parar de trabalhar e ter conforto, beleza? isso, Morreu aí. O poder é diferente. O poder você vai poder, é uma coisa que acima do dinheiro, né, acima de tudo ali, né. vai tornar você como uma espécie de imperador, uma espécie de rei. Você vai ter é, os meios e as instituições ao seu dispor. Uhum, Então aquilo ali é diferente, né? É diferente o poder. O poder ele é ativo. O dia você vai viver aquilo o dia todo. O dinheiro não. O dinheiro você ganha 1 milhão e aí parou. Você vai viver a sua vida. Você não vai ter essa essas emoções, digamos assim. Agora imagina que você está lá, todo poderoso, dono de uma mega corporação aí, da Lenogar Enterprise da vida. Você tem milhões de pessoas a seu dispor. uhum, Você consegue muito capaz. influenciar. Você tem milhões de capachos, você consegue influenciar um Estado, você consegue influenciar políticos, você vai ter gente te desejando, você vai ter gente te idolatrando, tatuando assim na pele o símbolo da sua empresa. Imagina esse monte de coisa, como é que você encararia isso, Guilherme? Você chegasse lá na internet e tá lá um monte de. Alguém falou merda de você e 1 milhão de pessoas estão lá te defendendo, com sangue nos olhos, É, entendeu? Idolatrando você. Você aparece na rua, a mídia vai atrás de você. Isso é o poder, cara. É uma sensação de destaque. É uma sensação que faz você sair da maioria da massa, tira você da massa, coloca você num pedestal e você vira o foco de atenção. exatamente. Então isso aí vai provocar uma descarga de hormônios dentro de você. Adrenalina, ou seja lá o que for. Isso inibria, isso deixa você bem, você vai se sentir, pô, eu sou o cara, eu sou Importante, foda. né. É, Importante. Entendeu? E o dinheiro é consequência, o dinheiro vem depois. Por isso que todo é, mundo hoje quer ser influencer, cara. Por isso que todo mundo quer é, virar celebridade, entendeu? influenciador mesmo, E né. político. E político. Político, é engraçado, Então, tem até uma passagem naquele no seriado Breaking Bad, né, que né, ele inicialmente ele tem lá um objetivo de conseguir, por exemplo, acho que 7 milhões lá, que ele faz uma conta lá que para pagar né, a faculdade dos filhos, pagar a hipoteca da casa, deixar uma grana para a mulher dele lá, ele faz um cálculo de 7 milhões. Aí ele começa a fabricar droga, a droga dele é a melhor metanfetamina do planeta. O uhum. cara começa a crescer, no final ele já tem 90 milhões lá, 80 milhões, não sei. E eu não lembro quem que é que pergunta, se é a própria Skyler, né, que é a esposa dele que tá ajudando ele a lavar o dinheiro, né, e fala, né, pergunta pra ele, né, você tá no math business ou no business, no money business? Tipo assim, né, você tá no negócio da metanfetamina ou que ele não quer parar, né, ou o seu, né, o negócio do dinheiro? Ele não, I am in the empire business, né, tipo assim, eu tô no negócio do império, ali ele já não quer mais dinheiro. Ele quer Não. isso que você falou, ele quer o império, ele quer a partir de ali controlar tudo, entendeu? Sim. Ditar as regras, então não é mais dinheiro, né? Não, mas É como se fosse um imperador, né? Um imperador, né?
E a rei, partir né? do. Por que A essa partir imagem do. de rei é tão poderosa, né, pra É gente, né? isso aí, É exatamente. E a isso aí. partir do momento que você atinge isso, você não vai querer perder por nada. Você zerou a vida. Você virou, você não vai. Qualquer ameaça, qualquer coisa que surgir, você vai combater com unhas e dentes. Seja o que Exatamente. for, entendeu? Se você tiver que lutar uma guerra para isso, Você você vai vai lutar. lutar. Sabe o que eu acho, por exemplo, da invasão da Ucrânia? Por que o Hum, Putin invadiu? É por quê? lógico, né? Tem um monte de gente aí que muito sabe muito mais que eu que já falou, mas, cara, veja bem, se a Ucrânia entra na OTAN, o que vai acontecer? A OTAN pode simplesmente chegar lá na Ucrânia e colocar uma bateria de mísseis, pode fazer uma base na Ucrânia. A Ucrânia Uhum. é do lado da Rússia. Então, se a OTAN faz isso, o poder que a Rússia tem nuclear Diminui. É, diminui muito, cara. é Por verdade. tabela, Vai o ter ali poder seu amigo na sua vizinhança, né? o Seu, poder do seu inimigo se instalou no seu vizinho. Você não vai querer não, isso. não, você não vai querer de forma alguma. Você vai o poder da Rússia vai ser abalado e por tabela o seu. Você é o Putin. Então você vai falar, porra, Putin, como é que você É a deixa os pau. caras botarem uma bateria de foguete aqui do lado da fronteira? Sabe? Além de ter todo esse problema de você estar abaixando a cabeça e ficando fraco, ainda tem um problema real, porque se acontece uma guerra, a chance dos mísseis da Rússia serem interceptados é muito maior, Sim, entendeu? Porque vai verdade. estar do lado. Eles vão Você tá lançar ali expondo, né? Você tá é, criando uma fragilidade no outro, né? não, a Rússia perderia uma guerra nuclear, a Rússia ia ser aniquilada. Porque É, as baterias antimísseis, elas interceptam o míssil intercontinental quando ele está saindo, sim. né? E aí não tem nem chance. Até ele pegar impulso, chegar na atmosfera, já foi derrubado, Uhum. É né? como se Então fosse isso virar aí é tipo o um. Iron Dome, né? Lá de Israel, lá, só que muito Ao mais contrário. poderoso. É, Ao contrário, ao invés de você se defender, você vai atacar os mísseis que estão sendo disparados, né? Você pode atacar, por exemplo, você nem atacar os mísseis, cara. Você pode atacar as usinas de energia, parar tudo. Você pode jogar uma bomba com impulso eletromagnético na Rússia. Então é muito complicado, mas então ele não podia deixar que isso acontecesse para manter a porra do poder dele. Aí o que ele fez? Invadiu. Porque agora com tropa russa lá dentro da Ucrânia, a OTAN não vai se meter a besta, porque, né? Aí sim. já, aí já seria o caixão para todo mundo, né? Mas é o poder, cara. O problema todo é o poder, eu acho, que leva às guerras, que É o que poder, né? acontece que acontece que acontece desde o do nosso nível individual até o nível de estado. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo agora no nível individual, né? Artefatos de poder, tá ligado? Às vezes o cara é um covarde, mas ele sai na rua armado e aquela arma dá pra ele uma sensação de poder. Qualquer um que mexer com ele, ele vai sacar o revólver, vai botar na cara, pode até atirar. É a Ou uma famosa faca. carteirada, né? É. Uma faca. Às vezes o cara é um bosta, mas a arma Dá pra ele aquela deixa falsa ele sensação de poderoso. poder, né? É. Deixa ele poderoso, entendeu? Então eu acho que isso aí é uma coisa nossa mesmo, sabe? É uma coisa ser humano. Está está dentro da gente isso aí. É lógico que milhões de pessoas nunca vão ter nem a chance de chegar perto disso, mas cara, Exatamente. quem tem não quer perder, não vai fazer de tudo para não perder, e muitos querem desafiar, querem chegar lá. Será que é um pouco disso que, como antes a gente tinha muito mais tribos espalhadas e menores, a gente tinha muito mais esse ímpeto, né? Que igual você falou aí do Putin, por exemplo, a gente tinha muito mais Putins no mundo, né? Então a Talvez. raça humana já era instigada e sempre É, tá indo para frente, né? Só Talvez. que, só que aí tinha também um outro detalhe, né? Por exemplo, você, sei lá, vamos voltar lá numa tribo, sei lá, da Europa, da África, sei lá, tanto faz. Você tá numa tribo, a sua tribo cresce, cara. E aí você ganha lá a alcunha de líder, né, daquela tribo. Cara, é, naquele tempo era muito diferente você ser um líder tribal de você ser um presidente hoje, né? Até um rei, às vezes. Você Sim. tinha a obrigação ali de manter aquelas pessoas bem, é sua tribo, né? O poder não vem de graça.
O poder vem com Sim. responsabilidades. Tem até E com uma cobrança, né? frase. Muita cobrança. Tem uma ilustração, uma frase, eu não sei, é a espada de sei lá o quê. É um desenho que tem um rei que uma espada fica em cima da cabeça dele o tempo todo. O que é essa espada? Essa espada é a responsabilidade dele. Se ele não cumprir essa responsabilidade, ele vai perder a cabeça. Vão tirar ele ali, vão tirar ele do Uhum. poder. Então, o que acontece, né? Você tá lá na sua tribo maior, de repente vem uma peste lá que destrói sua plantação, e aí o que você vai fazer, né? Você tem lá, sei lá, 20 mil pessoas para alimentar, os outros reinos sabem que se eles alimentarem você, eles vão morrer de fome. A sua única alternativa é o quê? Invadir, guerrear, para manter o seu povo poderoso e forte. Tá? E assim nasceram os impérios. Tomar Mas para hoje, si, né? hoje não existe tanto essa necessidade, mudou muita coisa, né? A gente não precisa sair guerreando por comida, a gente não precisa sair matando para ocupar território, né? Hoje a gente não precisa disso. Mas surgiram outras formas de poder, de controle e de necessidade. Ao mesmo tempo que evoluiu a tecnologia e resolveu um monte de problemas, né? Por exemplo, o problema de fome, de doença, né? Antes uma doença que hoje é ridícula matava aí milhões. Muita Então, gente, né? muita gente, isso evoluiu. Só que não livrou a gente desse instinto básico, tá ligado? Desses Uhum. problemas básicos. Outros problemas surgiram, né? E vão surgir ainda, e o poder continua, cara. Quem era rei na Idade Média, se você for ver aí, família real de vários países, ainda tem poder hoje em dia. Ainda tem poder. Você vê famílias aí que estão atravessando aí século, né? Rockefeller, né? Rockefeller, Quantas famílias aí que vão ficar, querendo ou não, né? É a família aí do Bill Gates, do Zuckerberg, isso os aí vai Gates, perdurar, né? Vai perdurar para muito vai, tempo. vai perdurar, não vai acabar. Não vai E aí, acabar o próprio se alguém Putin, né? ameaçar essa galera, dependendo do nível da ameaça, É guerra. é guerra. É guerra. Então chegamos aí a Né? um consenso aí que tudo isso é pelo poder, né? Essa Isso é o que eu capacidade, né? acho. Sim, Vou- cognitiva do ser humano, essa parte do prazer, né? Do cérebro ser mais complexa, então interpretar prazer de uma forma muito mais diferente, muito mais, né, poderosa, né, no nosso organismo do que em outros seres aí. Isso faz o ser humano procurar sempre estar em melhores posições, né, para poder, de certa forma, desfrutar desses prazeres, né, que seja um dinheiro, que seja um conforto, que seja o poder, que seja mandar em alguém, que seja, né. Se precisar jogar uma bomba, eu vou jogar. Quantas pessoas que a gente vê aí que puxam o tapete de muita gente para poder, né, crescer na vida, vamos Sim, colocar assim, né, para poder chegar em um cargo específico numa sim. empresa ali, que seria o grau Por máximo de olho. poder, né, que aquela pessoa poderia ter, e ela não mede esforços, cara, né, mede esforços, é isso aí mesmo, faz sentido, né. Você Cara, é vê, minha opinião, assim, eu não sei porra nenhuma, concordo, tô concordo. falando É, isso, aqui nós mas estamos só assim, chutando. a gente tá só confabulando. Se você que tá ouvindo a gente tiver uma opinião diferente, fique à vontade, pode expor. Coloca na nossa É, caixinha lá no coloca aí, Spotify, né, isso comenta. aí, comenta com certeza. Mas esse daí, eu também sigo um pouco pelo seu raciocínio também, eu acho que é isso, sabe, eu acho que fomos moldados, né, biologicamente para seguirmos esse caminho, sabe, esse caminho da ganância, de certa forma, esse caminho da aspiração, né, vamos dizer assim, que a aspiração, quando ela chega a um grau muito elevado, né, a ambição é diferente né, de uma pessoa que ela é gananciosa, que a ambição, pô, eu tenho uma ambição de ter uma boa casa, ter um bom carro, um bom emprego, A ambição etc. pode ser boa. Pode ser boa, Ganância exatamente. que é ruim, né? Exatamente. Ela te leva, ela te motiva a fazer suas coisas. Agora, a partir do momento que você faz qualquer coisa para chegar naquele final, aí já entra a ganância, entendeu? Então é do ser humano saber medir isso, né? Quem não se controla, né? Não passa da ambição para a ganância muito fácil, né? Aí a bosta tá feita. Mas é isso aí, pessoal. Verdade. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio aí. Gostei bastante aí de conversar, gosto muito de conversar com o André aí, da gente, né, explorar essas possibilidades nossas aí de pensamentos aí, da gente confabular, né, a gente devagar sobre esses assuntos aí, né. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do episódio aí. Um abraço a todos aí. Fui!
Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência e até a próxima. Valeu!